Fala galera do Descomplicando a Música, na aula de hoje a gente vai falar sobre graus musicais e intervalos musicais, né? O que é isso? Os graus eles servem para dar aquela terminologia de maior, menor, aumentado, diminuto, justo, né? Talvez já tenham ouvido falar, certamente já ouviu falar, né, de alguém assim dizendo: ah, toca aí a primeira e a quinta, toca a quinta aumentada, a quinta diminuta, esse tipo de coisa. O que é isso, né? Parece uma coisa meio bizarra assim, uma nomenclatura estranha, difícil, mas na realidade é simples, o assunto não é complicado. Não só não é complicado, como ele é extremamente fundamental para quem quer aprender teoria musical. Qualquer coisa que tu for estudar no mundo da teoria musical vai depender desse assunto, né? Porque os livros, as literaturas, elas inclusive consideram que todo mundo já sabe disso. Isso é um erro, né? Na minha opinião é um erro. Mas os livros eles geralmente já começam falando como se o estudante já soubesse o que é justo, o que é aumentado e tal. Eu mesmo, quando eu fui estudar isso pela primeira vez, eu tive dificuldade porque eu não conhecia esses conceitos e me perdi bastante. Geralmente no nosso aprendizado de teoria musical, né, as pessoas, como acabam pegando literaturas diferentes, estudando um pouco com um professor, um pouco com outro e tal, acabam ficando com várias lacunas, né? E uma das maiores lacunas é justamente essa parte dos graus e dos intervalos musicais, que a pessoa não entendeu bem o que é a definição intervalar dos graus, né? E acaba tendo dificuldade de compreensão depois para assuntos mais complexos do futuro, tá? Então essa aula de hoje ela vai tentar explicar bem esse conceito para a gente poder avançar tranquilo depois, tá certo? Então vamos lá, o que são graus, né, musicais? A ideia de grau, né, ela surgiu para facilitar a referência das notas. Como assim? Vamos imaginar que a gente tem a escala de Dó maior, tá? O que é a escala de Dó maior? A escala de Dó maior ela é formada pelas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá? Essas são as notinhas que formam a escala de Dó maior. Eu poderia dizer, né, que o Dó é o primeiro grau, porque ele é a primeira nota dessa escala. E dizer que o Ré é o segundo grau, que o Mi é o terceiro grau, que o Fá é o quarto grau e assim por diante. Tá? Até o Si, que seria o sétimo grau. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando cada notinha de um grau, né, na ordem em que ela aparece na escala. Tá? Então se eu dissesse para alguém: olha, toca o terceiro grau de Dó, saberia que seria a nota Mi, né? Porque o Mi é o terceiro grau de Dó. Na realidade, essa definição de graus é só isso, né? Ela é uma referência a partir de uma nota que está começando. Nesse caso a gente definiu que seria Dó. A gente definiu qual é a escala, que é a escala de Dó maior, e deu uma referência de localização dos graus, né? Chamou de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A partir disso, qualquer um pode falar: toca a sexta, né? Sexta ou sexto grau elas são equivalentes, né? Eu falar sexta ou sexto grau eu estou dizendo a mesma coisa. Toca a sexta, a sétima, o quinto grau, enfim, de Dó. Aí tu sabe, não, o quinto grau é Sol. Por quê? Porque tu conhece ali, né, qual nota que vem depois de qual. Só que vamos supor agora que alguém pediu, né, tá, toca aí a terça, né, de Dó. Nesse caso tu sabe que é Mi. Mas vamos supor que a outra pessoa disser assim: olha, toca a terça de Dó, mas da escala de Dó menor, né? A escala de Dó menor, diferentemente da escala de Dó maior, ela é formada pelas notas Dó, Ré, Mi bemol, né? Na escala de Dó maior o Mi não é bemol, é um Mi normal. Continuando na escala de Dó menor, né? Em Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e volta para o Dó. Então tem várias notinhas aí que são diferentes da escala de Dó maior, né? O terceiro grau, por exemplo, né, se a gente for numerar da mesma forma, essas 7 notas como a gente fez antes, o primeiro grau é o Dó, o segundo é o Ré e tal, a gente vai ver que o terceiro grau nesse caso é Mi bemol. Então se eu falasse, qual é o terceiro grau da escala de Dó menor? É Mi bemol, não é Mi, certo? Porque antes a gente estava na escala de Dó maior, tá? Então já dá pra ver aí que eu falar em graus, né, terceiro grau, quinto grau, vai depender de qual escala que eu tô falando. Senão não faz sentido, né? Não sei qual nota que é, se é sustenida, se é bemol, etc. Mas assim, para evitar que sempre que eu fosse falar de graus eu tivesse que falar de uma escala, né? Se criou uma nomenclatura mais completa para os graus, que não é só primeiro, segundo, terceiro e quarto.
A gente criou foi criado, né, uma definição um pouco mais completa. Que definição é essa? É o que a gente vai ver agora. Ó. Então vamos começar aqui bem devagar, nota por nota, para aos poucos eu vou explicando o porquê dos porquês, né? Vamos começar então aqui da nota Dó. Vai estar aparecendo aqui no vídeo para vocês a escala cromática com as 12 notas, né? O que é a escala cromática? São todas as notas da escala temperada, né? É o Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, todas as 12 notas possíveis, tá? Essas notinhas que estão aparecendo aí no vídeo, né? A gente vai ver uma por uma como fica a representação do ponto de vista de graus na representação mais completa que tem, tá? Então vamos começar, já que a gente está partindo do Dó, o Dó é o primeiro grau, tá? O Dó sustenido, né, ou Ré bemol, já é o segundo grau, né? Mas nesse caso a gente vai chamar o Dó sustenido ou Ré bemol de segundo grau menor. Por que segundo grau menor? Porque o Ré vai ser o segundo grau maior, tá? Então eu tenho o Dó, depois um tom acima do Dó vem o Ré, mas no meio deles tem um semitom, né? Então um tom a partir do Dó é o Ré, é um segundo grau maior. Um semitom abaixo eu tenho um segundo grau menor. Então um grau maior ali, no caso é um tom. Se eu tiro um semitom, né, abaixo um semitom, eu fico com um segundo grau menor, tá bom? Legal, estou no segundo grau. Agora se eu avançar mais um semitom, né, agora eu estou indo para a nota Mi bemol ou Ré sustenido, né, essa nota vai ser o terceiro grau menor, né? E o Mi vai ser o terceiro grau maior. Então, de novo aqui, se eu avançar do Ré mais um tom, né, pular um tom direto do Ré para o Mi, eu vou ter o terceiro grau maior. Se eu avançar só um semitom para cima, eu vou ter o terceiro grau menor, né, que é o terceiro grau maior, o semitom abaixo, tá? Então essa lógica, né, já deu para ver que é uma lógica simples. Quando é grau maior eu vou avançando um tom, se eu abaixo um semitom, aquele grau que era maior fica menor, tá? Só que o quarto grau eu já não vou chamar ele de maior, nem de menor. O quarto grau, que nesse caso aqui já é a nota Fá, né? Depois do Mi já vem o Fá, um semitom acima do Mi já é o Fá. A gente chama de quarta justa, tá? E por que justo, né? Por que eu estou chamando de justo se antes eu estava usando só maior e menor? No final desse vídeo eu vou explicar o porquê que a gente chama de justo e não de maior e de menor. Mas por enquanto, apenas precisa entender que isso é uma definição, tá? É uma coisa que tu vai ter que memorizar, que o quarto grau ele é justo sempre. Não vou dizer sempre, porque tem alguns livros, alguns autores que ainda preferem chamar a quarta de quarta menor ou da outra nomenclatura. Mas assim, grande maioria dos casos vão classificar a quarta como quarta justa, tá? Então a gente estava trabalhando até o terceiro grau, a gente estava falando de maior e menor. Chegou no quarto grau, é quarta justa. Tá? Então agora, como a gente partiu do Dó, a gente avançou, foi até o Mi, acima do Mi um semitom já é o Fá, então agora é a quarta justa. Vamos reparar aqui que a gente já está a 2 tons e meio da nossa tônica, da origem, né? A tônica aqui, a nossa origem era Dó, se a gente avançar 2 tons e meio para cima, a gente caiu na nota Fá. Então 2 tons e meio acima, né, da nota de origem, que é o primeiro grau, eu vou ter a quarta justa. Tá? Esse é o intervalo de quarta justa, intervalo de 2 tons e meio. O intervalo de terça maior é de 2 tons. Tá? Se eu avançar um semitom agora da quarta justa, eu vou ter a quarta aumentada. Por quê? Porque um semitom acima do justo, ele é chamado de aumentado. Tá? Essa é uma coisa que eu vou ter que memorizar. Acima do justo semitom eu tenho o aumentado. E se eu avançar mais um semitom, eu vou cair no quinto grau, que é a quinta justa. Também eu chamo de justo. Tá? Quinto grau é justo. Se eu avanço... outra coisa que é importante destacar, se eu abaixo um semitom, agora vamos supor que eu estava na quinta justa, né? Eu quero ver um semitom abaixo, né? Nesse caso aqui a quinta era a nota Sol, quinta justa, um semitom abaixo é Sol bemol, ou Fá sustenido. Nesse caso, como a quinta é justa, um semitom abaixo eu chamo de quinta diminuta. Tá? O semitom abaixo da justa é diminuto, tá? Aí tu já pode estar reparando que mas essa notinha aí, né, eu já chamei ela de quarta aumentada, né? Então como assim a quarta aumentada e ao mesmo tempo é quinta diminuta? Isso, exatamente isso. Uma nota ela pode ter várias classificações diferentes, tá? O intervalo de quarta aumentada é o mesmo intervalo de quinta diminuta.
Porque a quarta aumentada é um semitom acima da quarta justa. E a quarta diminuta é um semitom abaixo da quinta justa. Essa notinha é a mesma, está no meio do caminho, né, entre a quarta justa e a quinta justa. Então eu posso chamar ela dessas duas formas. Todas as notas, né, de qualquer escala, eu posso chamar, sempre vai ter mais de uma nomenclatura possível, tá? Isso é bom saber disso. Então, vamos continuar aqui. A gente parou na quinta, né, na quinta justa. Se a gente for avançar um semitom acima, a gente tem a quinta aumentada, né? Porque o semitom acima do justo é o aumentado. A quinta aumentada, eu também posso chamar ela de sexta menor, tá certo? Sexta menor. E um semitom acima, né, da sexta menor, eu tenho a sexta maior. Então aqui, quando chegou na sexta, eu voltei a chamar de maior a menor, né? Reparou isso? Cheguei na sexta, eu tenho a sexta menor e a sexta maior. Se eu avanço mais um semitom acima da sexta maior, eu vou ter a sétima menor, tá? E um semitom acima da sétima menor, eu vou ter a sétima maior, tá? Que é a última notinha, né, antes de voltar para a origem, né, porque vai se repetir tudo, vai voltar vai fechar uma oitava já no Dó de novo, tá? Então aqui a gente cobriu, se a gente for ver tudo isso que eu falei, a gente cobriu toda a escala temperada, a escala cromática, né, das 12 notas, olhando notinha por notinha a classificação por graus, né? A gente viu que cada notinha conseguiu ser classificada. Então aqui eu não precisei falar de escala maior, de escala menor, ou escala menor harmônica, melódica, não preciso dizer qual é a escala e qual é o grau. Basta que eu diga, olha, a partir de Dó, né, toca aí a quarta aumentada. Aí eu saberia que estamos falando da nota Fá sustenido. Por quê? Porque o intervalo de quarta aumentada, ele é um intervalo de 3 tons inteiros, né? Isso é uma coisa que eu sei olhando só para a distância intervalar. Quando eu aprendi os graus, aprendi o que é aumentado, o que é menor, maior, diminuto, justo, tudo isso, eu sei que quando eu estou falando de quarta aumentada, eu estou falando de uma distância de 3 tons inteiros. Se eu fosse contar lá, né? O segundo maior é um tom, o terceiro maior é mais um tom, aí eu tenho a quarta justa mais um semitom, aí já estou com 2 tons e meio, aí eu somo mais um semitom, caí na quarta aumentada, deu 3 tons inteiros, né? Então essa distância ela vai sempre ser respeitada. Então, se eu estou falando de quarta aumentada e estou começando do Dó, eu tenho que contar 3 tons acima do Dó, eu vou cair no Fá sustenido, né? Isso, se eu souber a distância de todas as notas, né, a distância intervalar, quantos tons que tem em cada grau, cada nomenclatura, né, associada ao grau, eu vou conseguir me localizar independente de qual nota eu estou começando, né? Vamos supor que a gente estivesse começando do Dó e dissesse que era a sexta menor. Sexta menor é um intervalo de 4 tons inteiros, né? Eu tenho uma sexta menor. Então no caso de Dó, a sexta menor seria a nota Lá bemol, né? Agora, se eu estivesse falando de Ré, por exemplo, vamos supor que o primeiro grau agora é Ré. Olha só, mudei. Eu não estou mais falando que o primeiro grau é Dó, agora o primeiro grau é Ré. E alguém falou, toca a sexta menor de Ré. Como é que eu faço a conta? Eu sei que a sexta menor é uma distância de 4 tons, se eu fosse olhar na minha tabelinha. Então eu ia contar a partir de Ré 4 tons inteiros e eu ia cair na nota Si bemol. Então eu sei que eu conseguiria me localizar dessa forma. Então, independente de qual nota estou começando, sabendo a distância intervalar, né, sabendo o que é uma sexta maior, uma quarta diminuta, tudo isso, eu posso me localizar certinho, cair preciso na nota de interesse. Bom, então a gente já aprendeu a localizar todos os graus, né, as referências das notas. A gente já viu que isso serve para qualquer nota que eu começar. Se eu quiser começar, independente de qual nota vai ser o primeiro grau, eu sempre vou conseguir achar as demais falando em graus. O que faltou dizer, né? A gente falou aqui de terça maior, terça menor, segunda maior, segunda menor, mas a gente também pode falar de terça aumentada, terça diminuta, tá? A terça não precisa ser só maior e menor. Por quê? Se a gente já sabe que 2 tons acima do primeiro grau a gente tem a terça maior, certo? Se eu aumentar um semitom para cima, onde eu cairia na quarta justa, né, que a gente aprendeu, eu posso chamar de terça aumentada também, porque está um semitom acima da terça maior. Então, se eu aumento um semitom
em um grau maior, ele fica um grau aumentado. E se eu diminuo um semitom de um grau menor, ele fica diminuto, tá? Então não é só a quarta e a quinta que são justas que vão ter aumentada e diminuta. Todas as outras também podem ter aumentada e diminuto se eu estiver falando de um semitom abaixo de um grau menor ou acima de um grau maior, tá? Então, né, aqui no exemplo, se fosse uma terça menor e eu diminuísse mais um semitom, né, eu estaria falando da terça diminuta, que é a mesma coisa que segunda maior, né? Segunda maior ou terça diminuta são a mesma coisa, tá? E além disso, né, nos graus diminutos e aumentados, se eu aumentar um semitom ainda de um grau aumentado, por exemplo, eu ainda posso ter um grau super aumentado ou mais que aumentado, né? Isso também existe na nomenclatura. É bem mais raro, né? Não precisa se preocupar com isso, mas é bom saber que existe, caso tu veja em algum lugar, né? Ah tá, isso aí é só aumentar um semitom acima ainda do grau aumentado, ou no caso diminuto, a mesma coisa. Se está um semitom abaixo de um grau diminuto, eu vou ter um grau mais que diminuto ou super diminuto, tá? Então, se a gente for pegar todas essas possibilidades de nomenclatura que tem, a gente pode chamar uma mesma nota, uma mesma distância de 2 tons, de 2 tons e meio, de N formas, né? A gente pode usar a nomenclatura de maior, de menor, de aumentado, super aumentado, dependendo de qual grau que a gente está falando. Por que existe isso, né? Por que no caso da sexta menor eu não chamo só de quinta aumentada? Por que eu chamo de sexta menor, né? Por que eu não chamo só de uma classificação? Isso aí, em alguns casos, isso vai ser útil, né? Mais pra frente tu vai entender isso bem. Não é só pra complicar, né? Que a gente usa uma mesma nomenclatura, uma mesma distância intervalar, nomenclaturas diferentes, tá? Não precisa ficar com raiva da nomenclatura. Bom, então fazendo um resumão, né? O que a gente precisa lembrar dessa aula? Precisa lembrar que tu tem que memorizar, né, os graus, a distância intervalar, né, o que é um segundo grau maior, segundo menor, terceira maior, terceira menor. A maneira que tu vai memorizar isso, não precisa decorar todos, né? Ah tá, a quarta aumentada é tantos tons, a quinta diminuta. Não precisa decorar todos, tu pode pegar alguns como referência no início, por exemplo. Decora aqui que é um terceiro grau maior, decora aqui que é uma quinta justa, decora aqui que é uma sétima maior, decora só alguns. E o resto depois tu vai por dedução, né? Tá, eu não sei, não lembro o que é uma quarta aumentada, mas eu sei que é uma quinta justa, e a quarta aumentada é a mesma coisa que quinta diminuta, né? Então é só diminuir um semitom nessa distância aí de quinta justa que eu já conheço. Então, decorando algumas distâncias, você já vai conseguir achar as outras, né? Usando a lógica. Então isso já vai ser útil no início. Eu recomendo que tu faça uma tabelinha, né? A gente mostrou aqui os graus, né? Tu pode escrever isso numa folha, colar no teu quarto, né? Ficar sempre como consulta lá. Ó, aqui é a distância intervalar, os graus. Então sempre que eu for ler qualquer artigo de música, qualquer livro, já falando sobre estudando qualquer tema e falar em termos de aumentado, de maior, não sei o que, eu pego e olho para minha tabelinha dos graus e faço a minha localização ali de quantos tons está e me localizo, tá? Isso sempre vai servir, essa distância sempre vai se repetir, tá? Então só para fechar a aula, eu queria matar uma curiosidade de por que a gente chama uns graus de justo e o outro só de maior e de menor. Por que tem a terminologia justa, né? Então eu vou pegar aqui um piano para mostrar isso mais fácil, né? Para mostrar isso de maneira mais clara, o porquê disso, tá? Bom pessoal, então eu tô aqui com um piano, né? Só para quem nunca viu, não sabe a localização das notas aqui, as notinhas, as teclas brancas são o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Aqui o Dó de novo, então aqui eu tenho uma oitava. E aqui, né, do Mi pro Fá eu tenho um semitom, que é bem nesse buraco das teclas pretas, é um semitom, e aqui nesse buraco é outro semitom, né? Que é do Si pro Dó, tá? Só para se localizar aqui. Então, por que alguns graus são maiores e outros são justos, né? Vamos pegar aqui um exemplo de uma terça maior. Aqui eu tenho a nota Dó, desculpa, e aqui eu tenho a nota Mi. Então eu sei que aqui o intervalo entre Dó e Mi é uma terça maior, né? Daqui para cá eu tenho um tom, daqui para cá eu tenho outro tom. 2 tons, uma terça maior. O que acontece se eu inverter essa terça? Como assim? Em vez de tocar Dó e depois Mi, eu tocar Mi e depois Dó, né? Então isso que é inverter, né? Tocar ao contrário. Em vez de Dó, Mi, eu toco Mi, Dó. Então como o outro Dó tá aqui desse lado, eu vou tocar assim. Que intervalo é esse que ficou aqui, né? Se eu inverter, aqui eu tinha uma terça maior. Mas se eu inverto, o que acontece? Daqui pra cá eu tenho um tom, né? Porque aqui é um semitom, aqui pra cá é um tom.
que é outro tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons. Então daqui para cá eu fiquei com 4 tons de distância. O intervalo de 4 tons, a gente sabe que é um intervalo de sexta menor, né? Então o que aconteceu? Aqui eu tinha um intervalo maior, que era uma terça maior, e se eu inverto ele, né, eu fico com um intervalo menor, que nesse caso era uma sexta menor. Isso sempre vai acontecer. Sempre que eu pegar um intervalo maior e inverter, eu vou acabar com um intervalo menor e vice-versa. Vamos ver o contrário. Vamos pegar um intervalo menor agora. Um intervalo de segunda menor. Dó e Ré bemol aqui no caso, né? Um intervalo de segunda menor, que é só um semitom mesmo de distância. Se eu inverter ele, tocar em vez de Dó, Ré bemol, eu tocar Ré bemol e Dó, esse intervalo aqui, essa distância toda aqui que eu tô, que é de 5 tons e meio, né? É um intervalo de sétima maior, né? Então, olha o que aconteceu, né? Eu tava com um intervalo menor, inverti e fiquei com um intervalo maior, tá? No caso do intervalo justo, isso não acontece. Vamos pegar aqui o exemplo de quarta justa, né? Aqui é a nota Dó e a nota Fá. Então eu tenho um intervalo de quarta justa, tá? Que é um intervalo de 2 tons e meio, né? Se eu inverter ele, tocar em vez de Dó, Fá, eu tocar Fá, Dó, né? Eu vou ter um intervalo aqui de quinta justa. Então eu invertendo um intervalo justo, eu acabo com outro intervalo justo. Vamos ver se fosse uma quinta então, né? Dó e Sol. Se eu tocasse Dó, Sol, um intervalo de quinta justa, e invertesse, vamos ver agora Sol, Dó, aqui eu teria um intervalo de quarta justa. De Sol para o Dó eu tenho uma quarta justa, é a distância, né? E de Dó para o Sol eu tenho um intervalo de quinta justa. Então um intervalo justo, quando eu inverto, ele continua justo, né? E o intervalo maior, quando eu inverto, ele fica menor. E o menor, quando eu inverto, eu fico maior. Por isso que alguns graus foram chamados de justo, porque esse grau, quando invertido, né, a ordem, ele continua justo, né? Então a quarta, quando invertida, ou a quinta invertida, elas se trocam uma pela outra, então eles são chamados de justos. E os outros graus são maiores e menores. Quando eu inverto, ele vira outro grau. O maior vira menor e o menor vira maior. Claro que tem outra maneira também de explicar essa questão do justo, do maior e do menor, partindo do princípio lá de Pitágoras, quando ele pegou uma corda e começou a achar os harmônicos e as frequências, né? Mas claro, como essa explicação é bem mais complexa, ela pode ser assunto para um outro vídeo, né, no futuro. Então a aula de hoje ela vai ficando por aqui, né? Mais uma vez, né, queria enfatizar que é muito importante que tu faça um resuminho numa folha e tal, para deixar isso sempre com uma colinha para te consultar e tu ir memorizando aos poucos, porque os próximos assuntos que a gente vai abordar aqui no canal, ou qualquer outro assunto que tu for estudar esse teoria musical, tu vai precisar desses conceitos, tá? Então eu espero que isso tenha resolvido as tuas dúvidas, né, as tuas lacunas que talvez tu tivesse em relação a esse assunto. Se tu gostou, pode dar um like, se não gostou, dá um dislike. Se não conhecia o canal, se inscreve, né, para não perder nenhum outro assunto ou conceito que a gente vai explicar no futuro. Pode comentar também, se tiver alguma dúvida, na medida do possível vou tentar responder. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo, tá? Até lá!